E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo aí do Professor Olavo para vocês. Espero que vocês estejam gostando do canal. Se inscrevam, compartilhem. Quem puder seja membro, apoie o nosso canal, apoie o nosso presidente Bolsonaro. E vamos aí, vamos tentar mudar o Brasil. Eu tenho mais aí um jornal novo aí do Professor Olavo, Brasil Sem Medo. Quem puder, vá lá e assine. Valeu, forte abraço. Desse pensamento construtivo é o seguinte: você pega uma linha, marca um ponto nesta linha, tomando esse ponto como centro, você traça um semicírculo, em seguida você gira o semicírculo, você obteve uma esfera. Isso é inteiramente exato. Só que é o seguinte: a linha não existe, o ponto não existe, a esfera também não existe. Foi só você que pensou tudo isso. Mas quando você vê os resultados aqui, um Spinoza, ou mesmo um Leibniz, chega por este método, às vezes aquilo parece tremendamente real, porque coincide com as estruturas gerais da nossa razão, da qual nós não podemos escapar. Por outro lado, existe a escola empirista que diz que tudo aquilo que vem da razão pura é totalmente inventado, são tudo formalismos, isso não tem nada a ver com a realidade. À realidade nós só chegamos através da experiência sensível, isso é, das sensações. E através do estudo dessas sensações, nós chegamos às conclusões que serão depois enunciadas por David Hume, de que praticamente todas as nossas ideias gerais são falsas. Só o que é verdade são as sensações em si mesmas. Por exemplo, David Hume dizia: nós temos a noção de causa, e nós dizemos, por exemplo, que as nuvens causam a chuva. Por que nós dizemos isso? É só porque nós estamos habituados a isto. Então você vê as nuvens, e depois você vê a chuva, e você conecta uma coisa com a outra através de uma ideia que você inventou. Então, todas as ideias da razão pura e os conceitos gerais, conceitos universais, todos são todas invenções. E a única realidade são as sensações propriamente ditas. Bom, só um problema: sensações jamais existiram. Ninguém no mundo jamais teve uma sensação. O que nós temos são percepções. Então, uma sensação pura, sem nenhuma mistura de outra sensação, ninguém teve. Por exemplo, você pode ouvir alguma coisa sem que você esteja tendo uma sensação táctil ao mesmo tempo? Não existe. Isso quer dizer que o material da experiência não se constitui de sensações, mas de percepções globais, das quais, por abstração e por análise, a razão separa as sensações. Mas as sensações, veja, quando os empiristas dizem as sensações são o material bruto da experiência, eu falei, isso é mentira. As sensações são uma distinção analítica que você fez depois. Elas são um produto da razão pura e não da sensação. Os órgãos dos sentidos não nos dão sensações, nos dão percepções. E daí entra a razão pura e subdivide mentalmente essas percepções em sensações. Estão entendendo isso? Então, por exemplo, se você está aqui, está vendo um gato, você vê somente a cor do gato? Ou você vê a cor na forma? Eu digo, muito bem, qual órgão do sentido capta a cor na forma? Nenhum. Eu não tenho um órgão que percebe a forma, outro que percebe a cor, que eu vou juntar depois. Ao contrário, eu percebi tudo junto. Em vez de juntar esses dados para compor um gato, eu vi um gato inteiro e depois eu mentalmente decompus. Está entendendo? Portanto, todo este mundo do empirismo, que apela, vamos dizer, para a experiência como fonte do conhecimento, tudo que ele chama de experiência é tudo inventado. É tudo produto da mente. Então você me pergunta, mas peraí, mas se não é a razão pura quem nos dá o conhecimento, se a razão pura só nos dá conhecimento de coisas hipotéticas, inventadas, e as sensações também são inventadas, qual é a fonte do conhecimento? Eu digo, um negócio que se chama mundo. A presença do mundo.
Então, por exemplo, como que você constrói o conceito de gato? Um racionalista diria, você parte do conceito do ser, você depois decompõe o conceito do ser em vários tipos de ser, seres vivos e não vivos, animais, vegetais, etc. Você chega lá no conceito de gato, você chega por análise. E como... Faço a mesma pergunta ao empirista, que é a tradição a qual pertence o Scruton. Da onde eu tiro o conceito de gato? Eu digo, eu vejo um gato, depois 2 gatos, depois 3 gatos, e eu, daí por indução, eu obtenho um conceito que os abrange todos. Então, pelo primeiro método, você só vai chegar a um gato possível, não um gato real. E o segundo método tem o seguinte problema: se o primeiro gato que eu vi não me der imediatamente todas as características essenciais da espécie gato, eu jamais chegarei a ela somando vários gatos. Eu pergunto, ao primeiro gato que eu vi, faltava alguma coisa para ser um gato? Não, ele tinha que ter tudo. Portanto, quantos gatos você precisa ter visto para você ter uma noção perfeita da essência da espécie gato? Um gato. Nos outros gatos, você verá apenas variações acidentais. Ou seja, o conceito da espécie está dado imediatamente na percepção. A verbalização desse conceito é outra coisa. Então, se eu vi um gato, eu sei o que são gatos. Então, o primeiro gato que eu vi era preto, o segundo era branco. Então eu vi o que? Uma variação acidental. Ser branco ou ser preto não muda a sua gatidade. Então, isso quer dizer que formar conceitos gerais por indução é impossível. E deduzir os conceitos gerais de outros conceitos mais gerais é possível, mas não leva a nada, não leva a nenhuma realidade, só leva a outros conceitos possíveis. E durante 2 ou 3 séculos, toda a discussão filosófica europeia girou em torno dessas duas bobagens descomunais. Uma chamava racionalismo, outra chamava empirismo. E até hoje, o pessoal não se livrou muito disso. Então, até quando eles discutem se o conhecimento que você tem é objetivo ou subjetivo, nós estamos vendo aqui que a questão da arte, a experiência artística do Roger Scruton com a arte e a experiência dele na filosofia analítica colocaram para ele o problema em termos de objetivo e subjetivo. A ciência tem a verdade objetiva e a arte tem a expressão da subjetividade. Não é isso? Eu digo muito bem, o que é um objeto? Objeto é algo que está diante de você. Não é isso? Objeto é algo que se dá à sua experiência. Aquilo que você não conhece não é objeto de maneira alguma. Existem coisas no universo que nós nunca vimos, que não são objetos da nossa percepção. Então, coisa é uma coisa e objeto é outra. Então, uma coisa pode ser objetiva em si mesma, digo jamais. Uma coisa pode existir em si mesma, mas para ela ser objeto, só se tiver um sujeito. Objeto é aquilo que é dado a um sujeito. Isso quer dizer que o objetivo e subjetivo não são espécies do mesmo gênero, não são coisas que estejam na mesma escala e entre as quais haja apenas uma diferença de posição. O que está dentro de mim é subjetivo, o que está fora é objetivo, porque este objetivo, ele é objetivo para mim. Está entendendo? E o subjetivo que está em mim, eu digo, por exemplo, eu estou, sei lá, com saudade da minha avó. Eu digo, mas eu estou mesmo ou não estou? Se eu estou mesmo, então isso é um dado objetivo. Mas se é apenas uma ilusão, quer dizer, você pensou que eu estou com saudade da minha avó e eu não estou nem ligando, tá certo? Então, isso é uma ilusão subjetiva sua. Segundo, tudo aquilo que aparece diante de nós é objeto. E daí nós vamos tentar conhecer esse objeto mais profundamente. E chamamos a isto ciência. Ora, o que a ciência está buscando é o conhecimento objetivo,
Ou é ao contrário, a composição subjetiva desses objetos? A composição que eles têm dentro deles e que eles não mostram a nós. Está entendendo? Então, bom, tudo que existe, em princípio, é coisa, depois se torna objeto. Num momento qualquer se torna objeto quando algum ser humano a viu, teve alguma experiência dela. Esse objeto é aquilo que se mostra. Mas, além daquilo que se mostra, esta coisa tem algo em si mesma que eu possa conhecer? Por exemplo, aqui tem o gato, mas dentro do gato tem os órgãos que funcionam assim, 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 que permitem que ele se reproduza e gere outros gatos, que ele coma, respire, etc, etc. Tudo isso não está no objeto. Isto é a parte subjetiva interna do gato. Está entendendo? E é exatamente isto que a ciência busca conhecer. Aquilo que as coisas são para além da sua objetividade ou objetividade. Então, quando depois chega o Kant e diz: nós conhecemos somente os fenômenos, as aparências, e não as coisas em si mesmas, eu digo: isso é impossível. Nenhuma ciência estuda aparências. Ela está tentando vazar a aparência, ou seja, ir além do objeto e descobrir a coisa que está por objeto e transformar essa coisa, por sua vez, em objeto também, de modo que aquilo que não se apresentava passasse a apresentar-se. Está entendendo? Então isso quer dizer que esta maneira dele colocar aqui expressa um drama cultural de muitos séculos, que se condensa na mente de um homem especialmente talentoso e de uma capacidade linguística expressiva fora do comum, e que ele equaciona assim: por um lado, eu tenho um caos de emoções subjetivas, que para mim tem muito valor, porque dizem respeito ao sentido da vida, ao que eu estou fazendo nesse mundo, etc. E por outro lado, eu tenho uma ciência muito exata, mas que para mim parece um cemitério. Isso é a experiência anglo-saxônica do mundo. E este drama cria uma espécie de paralisia cognitiva em todo o mundo anglo-saxônico, onde quando um sujeito escapa, geralmente é porque ele veio de outro lugar, como o Eric Wegener, o Eugen Rosenstock e outros. Então ele tem outra formação, veio de outra tradição, então introduz no mundo anglo-saxônico elementos que superam essa, por assim dizer, essa estase, esse confronto estático de duas possibilidades antagônicas, e as elabora de uma outra maneira, como eu mesmo estou fazendo. Mas eu não sou anglo-saxão, eu sou apenas um rapaz latino-americano, E se eu pensar assim, deixa eu comparar a formação do Scruton com a minha. Eu também vim da literatura. A primeira coisa que eu li foi a literatura, só que a segunda que eu comecei a ler foi marxismo. Não foi filosofia analítica. Através do marxismo a gente chega em Hegel, e Hegel é um ás em superar esses antagonismos e trabalhá-lo dialeticamente. Então a coisa já mudou completamente. A terceira coisa que eu fui estudar foi toda essa tradição esotérica do René Guénon e Julius Evola, etc. A coisa se complica mais formidavelmente. Então, de cara, eu já não podia cair neste dilema estático aqui, porque os meus elementos eram outro completamente diferentes. E esse problema, vamos dizer, da exatidão da linguagem, desde o início, eu depois confirmei isso, mas desde o início me parecia um pseudo-problema. Quer dizer, por que precisamos de uma linguagem mais exata? Você não está entendendo o que eu estou dizendo? Quando você lê Shakespeare, você não sabe o que ele está falando? Nós sabemos o que está dizendo. Nós não somos capazes de definir, isso é, de transformar em outras palavras. Ou seja, para entender Shakespeare, nós precisamos da mediação do mundo. Ao passo que numa linguagem lógica, cientificamente elaborada, você troca um signo por outro signo, por outro signo, por outro signo, por outro signo,
e assim por diante, indefinidamente, não. Chega um momento que você tem que parar e saltar para o mundo. Você faz isso, por exemplo, no instante em que o seu belo experimento científico precisa de um equipamento e alguém tem de explicar para você como funciona o equipamento. Então aí entrou o não verbal. Não é inexpressável, mas não é verbalizável. Então isso quer dizer que mesmo na ciência mais exata, você vai precisar de um coeficiente de teatralidade. Você precisa representar fisicamente alguma coisa. Olha, esse equipamento, esse mexinho, aperta esse botão aqui, faz isso, pá. Então, isso é irredutível. Mas se isso é irredutível, nós vamos ter que admitir uma coisa terrível. Nem todas as verdades podem ser provadas. Digo, se você pegar a certeza científica mais certa que existe, digo, a prova dela sempre será deficiente. Porque ou será uma prova puramente formal, por exemplo, em matemática você tem demonstrações absolutamente perfeitas, só que a matemática não se refere a nada, são só entidades formais. Não digo que sejam só mentais, mas são só formais, não correspondem a nenhum objeto do mundo físico. Mas quando você chega na física, eu digo, opa, aí já precisamos dos equipamentos e já entramos então no mundo do indizível. Então, por outro lado também, você veja, embora eu tenha tido uma experiência artística ou literária mais ou menos como a dele, os autores que eu li foram outros completamente. Por exemplo, eu só fui ler Romance do Sartre quando eu já tinha 40 anos e já não estava mais tão embevecido aí com essa produção literária moderna. Eu não tive, na minha juventude, eu não tive praticamente nenhuma influência do existencialismo, com exceção talvez de Dostoiévski, mas que eu não via numa perspectiva existencialista. E desde o início uma coisa que me chamou a atenção é o seguinte: se eu fui testemunha de um fato, testemunha direta, eu vi, não é possível existir uma certeza mais forte do que esta. É uma certeza direta da experiência. É isso que nós chamamos de uma intuição. O que é intuição? É a percepção direta e imediata de uma presença. Esse é o uso científico da palavra intuição. O pessoal no mundo esotérico confunde intuição com pressentimento, com profecia, mas não. Tecnicamente, em filosofia, conhecimento intuitivo é conhecimento direto, e o racional é indireto. Então, este é o conhecimento mais certo que existe, mas esse é o mais fácil de provar? Não, este é quase impossível de provar, porque a única prova que eu tenho é o meu próprio testemunho. Então, veja, todo o ciclo moderno confunde dois problemas: a busca da certeza com a busca da persuasão. Uma coisa é eu ter certeza direta e absoluta de algo, outra coisa é eu poder prová-la para todo mundo. Se você diz, eu estou procurando a certeza, porque eu quero o conhecimento certo, eu digo, peraí, se eu quero para você, ou você quer para você repartir com todo mundo? Esses problemas são exatamente opostos. Aquilo de que eu tenho mais certeza não pode ser objeto de prova lógica, porque é um conhecimento intuitivo que não é reprodutível, e se eu reproduzir, eu não vou reproduzir o mesmo fato, mas sim outro fato análogo. Portanto, tudo aquilo que pode ser objeto de prova não é objeto de certeza absoluta, e tudo aquilo que é objeto de certeza absoluta não é objeto de prova. Então, vocês imaginam, e daí me ocorre a imagem de Jesus Cristo no alto da cruz. Ele era o único sujeito que sabia o que estava acontecendo. Ninguém em volta estava entendendo nada. Eu digo que quando é que começa a nossa civilização? Começa com Jesus Cristo do alto da cruz. E isso, então, foi a ideia que, o conceito que me apareceu era testemunha solitária. A testemunha solitária é o único portador da verdade que existe, o que poderá jamais existir no mundo.
onde nós entramos no mundo da prova, estamos entrando no mundo da comunicação. E, portanto, estamos entrando no mundo do análogo, do parecido. Isto seja nas artes, seja nas ciências. O problema é exatamente o mesmo. Então, se eu sou um artista e eu quero transmitir a minha impressão o mais exatamente possível, não é isso? Eu consigo? Eu falo, não. Porque exatamente, a única coisa que foi exata foi a percepção na hora que você a teve. Na hora que você vai transformar aquilo num quadro, você vai usar linguagens e técnicas consolidadas da sua arte e técnica, que você aprendeu de outras pessoas. Né? Você vai usar tintas, né, que não foram feitas especialmente para pintar isso que você está querendo pintar, mas para pintar qualquer coisa. Então você tem uma série de elementos genéricos, tá certo? Que entram ali e que na conversão da percepção para a representação introduzem um coeficiente de inexatidão. E se eu quero fazer uma teoria científica? Aí pior ainda, porque eu vou ter que usar elementos de formalização lógica que me afastam ainda mais da experiência originária. Ora, por que nós buscamos, por que os filósofos buscam tanto um conhecimento certo e universalmente, que possa ser universalmente aceito, que seja universalmente probante? Você vê, durante 2 séculos os filósofos tentaram, Descartes tentou fazer isso, Leibniz tentou fazer isso, todos tentaram fazer isso, né? Todas as filosofias até agora estavam erradas, mas eu vou dar um aqui que é universal e obrigatório. Por que você quer fazer isso? É porque você não aguenta a sua condição de testemunha solitária, né? E você quer uma coisa que todo mundo confirme. E isso é impossível, até mesmo em ciência. Só o que existe, onde existe a interconfirmação, ela sempre se baseia, vamos dizer, em convenções, em linguagens adquiridas, em conversões da experiência em signo, onde, portanto, uma parte da experiência se perde, e assim por diante. Então, só existe um conhecimento efetivo, direto, inegável e absolutamente certo, e ele só é acessível a cada um em particular. Isso não quer dizer que você não possa transmiti-lo a outros. Você pode, e pode ser que outras pessoas tenham tido experiências análogas. Então, mais ou menos, elas podem confirmar o que você disse, mas é só mais ou menos. E isso depende não só de que elas tenham a mesma experiência que você teve, mas que elas sejam sinceras o bastante para reconhecer a analogia entre o que elas sentiram e o que você sentiu. Então, quer dizer, isso requer uma certa atmosfera de conversação, como nós vemos, por exemplo, em Sócrates. A maior parte dos interlocutores de Sócrates estão dispostos a buscar a verdade. Então é um círculo de amigos, ninguém ali está de sacanagem. Mas se alguém resolver mentir, quem é que pode impedi-lo de mentir? Então, desde que começa a filosofia com Sócrates, todas as provas são deficientes. Não existe prova, só existe, vamos dizer, a persuasão, que pode ser, vamos dizer, a persuasão gentil e amigável de Sócrates, e pode ser a persuasão no sentido de manipulação. E nós nunca vamos escapar disso. Nunca haverá uma certeza pública, universal, que todos sejam obrigados a aceitar. A busca disso é a maior covardia intelectual de todos os tempos. E foi esta covardia que presidiu os esforços filosóficos desde Descartes até pelo menos Kant. Não espanta que depois chegasse um neguinho chamado Nietzsche e dissesse: tudo isso é uma hipocrisia, vocês são todos mentirosos. Nietzsche também exagerou, mas em grande parte tinha razão com isso. Então, não existe a certeza absoluta? Existe. Cada um pode ter acesso a ela, daquilo que ele foi testemunha direta. Esta é a única certeza absoluta que existe, o resto não. O resto você pode ter certeza absoluta da esfera formal, lógico-matemática, por exemplo. Mas certeza absoluta com relação ao mundo real, só o indivíduo no seu isolamento tem.
E por isso mesmo que Cristo estava sozinho, pendurado no alto da cruz, e não foi uma crucificação coletiva, todo mundo pendurado numa cruz, dizendo, como é que está aí, o meu? É igual. Não foi isso, né? Tá certo? Então, esta condição absolutamente solitária do ser humano, onde o máximo que existe é a comunicação persuasiva, isto é a condição humana permanente. Ninguém escapou disso, nem escapará jamais. E nós temos que nos contentar ou com provas convencionais, como em ciência, tá certo? E que são persuasivas para o grupo de estudiosos que comungam dos mesmos pressupostos, e não vai passar disso, ou, vamos dizer, com uma expressão analógica como em arte, na qual nós reconhecemos certas experiências se quisermos. O sujeito está lá assistindo uma peça, eu digo, se você não quiser participar das emoções da peça, você não participa e não entende nada. É o que dizia o Coleridge, o negócio de você participar de uma experiência artística, você tem que ter uma suspension of disbelief. Você suspende a descrença, você não faz a crítica mental daquilo. Você aceita participar daquilo. Você pode fazer a crítica depois, mas naquele momento, não. Se você não aceitar, ninguém pode te obrigar. Então, eu não posso te obrigar a você entender as emoções, as situações descritas numa peça de Shakespeare, como eu não posso obrigar você a aceitar nenhuma prova científica de nada, porque a prova depende de uma infinidade de convenções, de pressupostos metodológicos. Basta você rejeitar um no caminho que pronto, aquela prova já não vale mais. Então, isso quer dizer que a certeza não é um dom que algum dia possa ser compartilhado pela espécie humana. A partir da hora que você entendeu isso, você começa a ver que todo este debate que tomou conta do mundo anglo-saxônico e que até hoje influencia as pessoas não só na sua atitude intelectual, mas na sua experiência do mundo, como o Scruton está descrevendo aqui, que tudo isso foi um gigantesco engano de 2 ou 3 séculos, né? Baseado na confusão entre o subjetivo e o objetivo, na confusão entre sensação e percepção, e sobretudo baseado na confusão quanto aos conceitos gerais. Então, se nós perguntarmos de onde vêm os conceitos gerais, eu digo, bom, cada coisa que se apresenta diante de mim traz o seu conceito geral imediatamente. Por exemplo, aqui temos um lápis. Falta alguma coisa para ser um lápis? Não. Se faltar, não é um lápis. Tá certo? Isso quer dizer que a essência do lápis está dada aqui imediatamente. Não é algo que eu preciso investigar. Ela é a primeira coisa que eu descubro. A essência da espécie lápis. Depois eu vejo um outro lápis. Mas esse lápis é diferente. Eu digo, é uma diferença acidental. Os acidentes podem ser em número ilimitado, mas o essencial está dado na forma imediata. Não é que você tem... Aristóteles explica assim: quando você vê uma coisa, você tem uma forma sensível dela, e dentro dessa forma sensível você tem uma forma inteligível. Eu digo, mas se não for inteligível na primeira, não será inteligível jamais. Quer dizer, se eu não percebo o que uma coisa é quando ela se apresenta, mesmo que seja uma coisa esquisita, que eu não sei dizer o que é. Então temos aqui um objeto X. Eu digo, bom, então esse é o objeto, essa é a essência dele, ele é o objeto X. Então, quando as pessoas descrevem, vamos dizer, a formação dos conceitos, quando os empiristas descrevem a formação dos conceitos por indução, quer dizer, você vê um objeto, e depois outro, depois outro, depois outro, e você vai eliminando as diferenças e conservando as semelhanças. Eles estão descrevendo não o processo de conhecimento da essência, mas o processo da construção lógica do conceito, que é outra coisa completamente diferente. Então, para eu conseguir expressar esta essência que eu percebi, eu vou ter que usar o quê? A linguagem que eu tenho, a linguagem que é pública. Nessa linguagem, os elementos vêm classificados por classes, ordens, semelhanças, diferenças, etc, etc. E eu vou usar esse aparato linguístico para expressar o que eu percebi.
Essa expressão nunca é perfeita. Então, mas a essência do objeto, a essência daquele ser, daquele ente, estava dada na sua presença. A percepção da essência é uma coisa, a sua verbalização é outra. Ou seja, essência é uma coisa, a definição da essência é outra, completamente diferente. Porém, quantas vezes